Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, que Deus te abençoe por você ter tirado este tempo para você ouvir a palavra do Senhor. Quero deixar aqui para os irmãos uma breve mensagem bastante forte sobre o que está acontecendo na nossa geração de hoje, sobre a vinda de Cristo. Eu peço um pouquinho da sua atenção para que não fuja nada daquilo que Deus quer falar para você neste momento. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, vai nos dizer, o título vai dizer, o sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Segundo, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e martavoãos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, quando eu disse que este capítulo de Mateus e estes versículos são muito fortes, aqui está se tratando quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, e um dos seus discípulos chega a Jesus e disse, quando que acontecerá essas coisas que eu acabei de ler? Eles perguntando a Jesus quando que vai acontecer essas coisas e quando que será o dia da sua vinda. Então Jesus respondeu para eles, para que eles tenham calma, para que ninguém engane a eles. Nós não sabemos o dia certo de Jesus vir. Jesus não deixou claro na Bíblia o dia certo que ele vai vir. Nós só temos que ter a certeza de que ele virá. Então os discípulos chegando ali falando com Jesus sobre tudo aquilo que ia acontecer, que Jesus disse a eles, sobre terremotos, sobre guerras, nação contra nação, traição, sobre os falsos profetas que dirão que é Cristo. Jesus não queria assustar os discípulos ali. Então Jesus deixou isso bem claro, para que os discípulos pudessem ter calma, para que ninguém pudesse enganar a eles. E o que eu quero deixar neste momento, nessa palavra, é sobre o que está acontecendo com esses países da África.
Esses países estão sofrendo por causa da sua fé. Mas como assim, Josué? Sofrendo por causa da fé? É porque nesses países eles não podem adorar a Deus. Se na África não podem adorar a Deus, é capaz deles ser mortos apenas por falar do nome de Deus. Esse povo que tem coisas contra Deus são pessoas que Jesus já disse bem claro: muitos serão atormentados, muitos cristãos serão atormentados por conta desses assassinos. Mas eu não estou aqui para falar da África. Eu estou aqui para falar do país Nigéria. É um país africano onde aquele povo já testemunhou muitas aí nas notícias, onde 7.000 povo cristão foram assassinados por apenas adorar a Deus. O que vai ser dessa nossa geração? O que vai ser de nós se daqui a alguns anos para frente a gente não poder mais adorar o nome de Deus? E o que eu quero trazer para você nesse momento: adore a Deus enquanto a gente pode. Vamos adorar a Deus enquanto a gente pode. Porque só Deus sabe como que está o coração daquele povo que está sendo assassinado por apenas dizer o nome de Cristo. E Jesus deixou bem claro: então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Se a gente chega na África, nesse país da Nigéria, da África do Sul, se a gente chegar lá dizendo o nome de Deus, a gente é morto. Imagina esses pastores que vão para pregar a palavra lá, trazer evangelismo lá. Imagina o medo que eles devem sentir. Mas com Deus a gente consegue tudo. Se Deus nos mandou até ir lá evangelizar, pregar, Ele também nos dá coragem. Jesus sabe o grau que está esses países da África. O que aconteceu em Israel, ali na África do Sul e agora na Nigéria. Israel sofreu guerra. A África do Sul está sofrendo igual a Nigéria sofreu. O que será da nossa geração que apenas por falar do nome de Deus será morto? Eu digo para você neste momento: está na hora da gente parar de ser crentes brincalhões. Crentes que não levam nada a sério. Crentes que vê uma notícia de guerra e falam: mas isso é política. Não, isso é a vinda do Senhor. Jesus nunca esteve tão perto como está agora. Você liga a televisão, você vê notícias de que um país foi atacado, de que Israel foi bombardeado,
de que a Nigéria sofreu mais de 7.000 mortos por causa de adoração ao nome de Deus. Jesus ainda que disse no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Já pensou, meu irmão? Aquele crente fiel que permaneceu até o fim, mesmo sofrendo humilhação, mesmo passando pela dor, mesmo naquele momento de angústia que ele esteve sentindo. Imagina ele perseverar até o fim e ver a vinda do Senhor. É isso que eu digo para nós. Enquanto nós, brasileiros que estamos aqui, podendo adorar a Jesus por livre e espontânea vontade, enquanto o povo africano não podem fazer isso. E aquele povo africano sofre, passam fome, não tem o que vestir. Mas o que mais me incomoda, o que me acho muito mais interessante, é a fé deles. Muitos de nós brasileiros, a gente às vezes reclama porque o que não tem para comer. Muitos de nós brasileiros reclamam porque o que não tem com o que vestir. Eles não. Eles passam fome, não têm roupas o suficiente, mas mesmo assim não deixa de adorar. O que eu quero deixar em cima dessa palavra, meus irmãos, Jesus disse aos discípulos que iria acontecer isso tudo. E é isso que estamos vivendo. Estamos vivendo em que uma geração que está se esfriando o seu amor aos poucos. Muita gente já perdeu o amor. As igrejas estão perdendo mais a adoração. Você pode entrar em qualquer igreja. Algumas igrejas você entra, é um silêncio. O pastor está pregando e é aquele silêncio. Enquanto muitas igrejas estão fazendo de tudo para alcançar o céu. Procura viver mais de Deus. Procura adorar mais a Deus. Porque enquanto a gente pode, muitos não podem. Peça em oração para Deus ter misericórdia do nosso Brasil. Mas também vamos entrar em oração pelo povo africano, porque aquele povo sofre. Esta é a palavra que eu queria trazer aos nossos corações. Que você, no seu quarto em secreto com Deus, possa orar pela Nigéria, porque aquele país está sofrendo bastante. E nós brasileiros temos essa honra de orar por aquele povo. E que a gente, meus irmãos, que somos brasileiros, que podemos adorar a Deus, vamos adorar com a verdade. Vamos adorar, seja adorador de verdade.
Não seja aquele crente que chega na igreja e só dá glória a Deus porque é obrigado a fazer isso. Não. Seja um adorador de verdade. E que possamos orar pela Nigéria. Não só pela Nigéria, mas pela África do Sul, por Israel, para que Deus possa guardar aquele povo até o dia da sua vinda. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Se essa mensagem chegou até o seu coração, compartilhe para outras pessoas, compartilhe com a sua família, no grupo da sua família, para que possa alcançar mais corações ainda. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração aí nos comentários. Não esqueça de deixar o nome e a causa da sua oração, que estaremos orando por vocês. Amém? Fique com Deus e eu agradeço a oportunidade.